Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, como todos já sabem, estou aqui para falar hoje sobre Vozes do Joelma. Esse livro aqui, quem montou ele, né, quem apresenta o livro é o Thiago Toy, e tem a participação de 4 autores aqui, tá? Que é o Marcos de Brito, o Marcos Barcelos, o Rodrigo de Oliveira, é esse Rodrigo de Oliveira mesmo que eu tanto falo aqui, é esse mesmo, e o Vitor Bonin. Dos 4 aqui, falar a verdade para vocês, eu conhecia só o Rodrigo Oliveira, mas falar para vocês, são muito bons, né? O Thiago ele faz aqui um livro muito bacana, com um livro bem legal. Ele juntou aqui 4 autores da pesada aqui para narrar o terror, tá? E, literalmente eles botaram o terror mesmo no livro. Para quem não conhece a história do edifício Joelma, pode ser então que os mais novinhos aí passou despercebido a história do Joelma, mas em 74, né, um edifício chamado Joelma, em São Paulo, ele pegou fogo, né, não sabe se direito ainda, até hoje cada um tem uma versão do que foi o ocorrido. Acontece que naquela época vocês imaginam que não tinha assim tanta questão de segurança que nós temos hoje, né? E quase 200 pessoas praticamente morreu, infelizmente, de verdade, nesse acidente. Então vocês imaginam que para colocar terror já não precisava muito, porque a história dela é muito forte. Inclusive, se vocês pegar a capa aqui do livro, ó, eu vou dar um zoom aqui, não precisa pegar a capa toda não, produção, vê se está pegando aqui, ó, do edifício. Vocês dão uma olhada que tem algumas pessoas se jogando, não sei se vocês conseguem olhar. E para quem conhece a história, para quem viu os vídeos, infelizmente as pessoas realmente pularam. Eles pulavam, porque eles chegavam alguns momentos que eles não sabiam o que fazer. O fogo vinha subindo e eles tentavam pelo menos se jogar do edifício. Então foi um acidente muito trágico. E até hoje muitas pessoas falam, né? É que agora nós temos Netflix, é Claro, é Sky, enfim, então um pouco mais facilitado. A gente não assiste tanto mais TV, a TV aberta, pelo menos eu não assisto mais tanto, mas quem é da minha faixa etária, por exemplo, né, que está aí nos 35 anos, sabe que antigamente, vira e mexe, ou no SBT, ou no Domingão do Faustão, alguém aparecia algum espírita lá, alguém nessa área, né? Alguém, um médium, alguma coisa nessa área, e eles iam lá no edifício Joelma, eles falavam que eles conseguiam contactar os mortos. Eu vou ter parado de falar que eu já comecei a me arrepiar, né? E isso acontecia com uma certa frequência, e é verdade, né? As pessoas, eles iam lá, então assim, muito marcado essa história, tem muito terror. O legal, pessoal, é que cada autor aqui, eles fizeram histórias diferentes, tá? Vou dar uma rápida passada aqui para vocês sobre essas histórias. Estou aqui com o Marco de Brito, que está autografado, olha aqui, ó. O primeiro, esse conto que eu vou falar para vocês, ele conta o crime chamado O Crime do Poço. Essa história, ele vai contar a história do Pablo. Ele já começa aqui alguns flashbacks, ele vai e volta no tempo, né? E o Pablo, ele já começa a história ele contando isso. Ele mata a mãe, a irmã e a irmã. Ele mata as 2 irmãs e a mãe. E cava um poço e enterra ela no poço. Acabando ele a história, vai o espertão lá e coloca no Santo Google e sai lá, para minha surpresa, em 1948, realmente O Crime do Poço. Só ele mudou o nome dos personagens, né? Então assim, eu fiquei arrepiadamente arrepiado. Por que ele conta essa história do Crime do Poço? Porque ele conta a história, esse terreno, algumas pessoas eles falam inclusive que é do edifício Joelma, né? Que o Joelma foi construído em cima, tal. Pela história ele não é bem no edifício Joelma, mas ele está ali uma circunstância tá bem próxima realmente do edifício Joelma. Então ele contou isso porque eles falam ali então que o terreno já estava contaminado, né? É mais ou menos isso. Mas eu falo para vocês, mesmo conhecendo a história do Crime do Poço, lendo nessa história em si, eu já contei para todo mundo aqui em casa, tem uma cena que se virasse filme, eu acho que as pessoas ia ficar marcada por um bom tempo. Aqueles filmes de terror que você não ia esquecer tão fácil. Algumas cenas que realmente me perturbaram. Eu sou aquele que eu gosto de ler, prestar atenção e criar a imagem na cabeça, e infelizmente nessa cena eu estava com a imagem bem na cabeça. E a hora que aconteceu, né, eu quase dei um pulo do sofá lendo o livro, incrível que pareça. Alguém fala assim, está sendo exagero. Não é exagero. E eu falo para vocês, eu gosto do gênero de terror
poucos livros me deixaram com medo realmente. E esse aqui foi um dos livros. Aí fala assim, André, tem medo quanto? Tipo assim, né? Você vai tomar água 2 horas da manhã, você fica naquela, será que eu preciso realmente tomar água? Né? Acho que eu tomo amanhã, né? Não tanta sede assim. Preciso ir no banheiro, né? Depois eu vou no banheiro, né? Bexiga tá doendo, né? Depois eu vou. Então, o Rodrigo, o Marcos, desculpa, ele vai contar a história, né? Ele vai falar praticamente ali do crime do poço, mas muito bem, uma narração assim muito bem feita, tá? Muito bacana. E o Thiago, o legal do Thiago, eu falo assim pra vocês, ó, o Thiago, ele vai colocando as pinceladas dele, né? Alguns poemas, algumas coisas, né? Como a visão dele, né? O segundo conto é dele, né? É do Rodrigo. Eu fiquei sabendo do livro através do Instagram dele, que eu sigo ele no Instagram, né? E quando eu vi, falei, meu, Vozes do Joelma com o Rodrigo, falei, vai dar tudo a ver. Eu já fiz várias resenhas dele aqui, várias resenhas não, desculpa, fiz só uma resenha que é do Filho da Tempestade, porém já fiz uma indicação esses dias mesmo no blog, né, sobre a série dele, né, que é a série do Vale dos Mortos, que é uma sequência aí de 6 livros, que é sobre zumbi, que é maravilhosa também. E o Rodrigo, ele conta a história em si, é a visão dele do que acontece no dia. Ele vai contar a história de Samara, né, mais ou menos a visão de como trabalhava, porque o Joelma realmente, alguém fala assim, o que tinha no edifício de Joelma de verdade? O edifício de Joelma tinha de tudo, lá tinha escritório, contabilidade, lá tinha gente morando, lá tinha um pouco de tudo, né? Então assim, quando pegou fogo, foi uma catástrofe. Então ele conta a história da Samara, dos fatos que ocorreu. Aí vocês têm a visão dele, né? Vai falar, que foi? Foi acidental? Foi algo espiritual? Então o Rodrigo faz a versão dele sobre isso, que ficou assim muito, mas muito legal mesmo. Gostei bastante dessa novela dele. O Marcos Barcelos, ele faz uma história aqui também, que é pra gente ficar pensando, que é a história dos 13. Para quem conhece a história do edifício de Joelma, também conhece um pouco essa história, porque um dos elevadores do edifício de Joelma, você sabe que lá, em questão de incêndio, o último lugar que você tem que ir é para o elevador, porque o elevador ele pode despencar. Aconteceu que foi achado 13 corpos dentro de um elevador, né? E isso, fatos verídicos, e eles carbonizaram. Então você imagina que eles estavam juntos, e a ideia, nós seres humanos, né, a gente sempre busca auxílio de outras pessoas. Então você imagina que no dia, infelizmente, do que aconteceu, eles ficaram tão próximos e o calor foi tanto, ele estava dentro do elevador, que é uma caixa de ferro, que os órgãos deles começaram a se juntar, se fundiu as partes com as outras pessoas. Então assim, não deu para identificar quem eram as pessoas, e não deu para saber realmente de que parte era de quem, para falar o português claro. Ele vai contar a história do Hamilton. Aconteceu o acidente do Joelma. Esse Hamilton, ele estava lá no cemitério, ele estava como responsável, né? O chefe dele não estava. Bem na infelicidade, no horário dele já chegou os policiais, eles já precisavam fazer esse enterro, né? E não tinha como fazer em outro lugar, acabou sendo no cemitério de São Pedro. E acontece que depois muitas pessoas, muitos repórteres iam atrás ali no cemitério, porque eles queriam saber realmente quem foi, o que aconteceu, quem tinha morrido ali. A questão é que é o seguinte, quem conhece a história das 13 almas sabe que até hoje as pessoas vão até o cemitério de São Pedro, eles fazem pedidos para essas pessoas que pedem milagres para essas almas. A questão é que depois que essas 13 almas foram enterrados lá, a vida do Hamilton dele começou a ser diferente lá no cemitério. Ele começou a ver algumas coisas, ele começou a sentir coisas diferentes, começou a sentir sensação diferente, fora o cheiro de queimado e fumaça que saía do lugar. Inclusive tem muita gente lá que ainda joga água no túmulo lá. Tem como eu falar assim pra vocês que são histórias pesadas, porque são histórias baseadas em fatos reais. Você imaginar que essas pessoas realmente morreram no elevador, né? Que eu falei, não precisa de muito terror para fazer, mas né, eles conseguiram ainda deixar mais aterrorizante. E a última história, a última novela aqui é do Vitor Bonini, tá? E o Vitor, ele vai fazer um pós-acidente. Seria mais ou menos o que aconteceu com o edifício de Joelma hoje. Ele vai contar a história da Solange. Na versão dele, o Joelma está sendo invadido, tem uma ocupação lá, não pessoas como se fosse um sem-teto, né? Eles montam lá uma comunidade e eles começam a vivenciar lá. E essa Solange, né, que ela é a protagonista da história, então tudo se passa em volta dela. No começo, a história até que tá mais ou menos normal, se é que dá para dizer que é alguma coisa normal no edifício de Joelma. Mas com o tempo ela começa a ouvir vozes, a ver uma pessoa estranha e o enredo começa a se transformar. É uma história muito bem elaborada também, ele consegue colocar ali um enredo,
uma trama até o fim e realmente deixa aquele terrorzinho como todos os outros, né? E é um terror que eu vou falar pra vocês, de todas as histórias, que você termina e fica pensando. Por isso que quando eu fui ler, eu também não demorei muito para ler, mas eu li uma história por dia. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Peguei uma história para ler até o fim, eu li a história do Marcos inteira, depois a história do Rodrigo, depois do Victor, depois do Marcos, né? Então, para acabar não misturando, até para eu poder digerir essas histórias que ficaram muito bem montadas. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Se alguém tiver alguma indicação, comentário a respeito do meu vídeo, deixa aí embaixo aí que nós vamos respondendo. Se tiver alguma indicação de algum livro bom aí, deixa aí seus melhores. Esse aqui tá entre os meus 3 melhores livros de terror. Deixa aí nos seus comentários também quais são os seus melhores livros de terror aí pra gente acompanhar. Tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e também deixar o like. Beleza, pessoal? Obrigado, até mais.